Você tá com o abridor fácil aí? No dente? Aí é... Você nunca entrevistou ninguém assim. Pô, o cara é... Aqui, assim, ó. É assim que ele abre a cerveja dele na Patagônia. Pô, Guilherme, prazerzaço, cara, poder bater um papo contigo, vir aqui, conhecer o lugar. E o seu primeiro livro, Transpatagônia, tem o subtítulo de Pumas não comem ciclista. Você acha que ele não comeu você porque você estava fedido? Eu sou a prova circunstancial, real, de que pumas não comem ciclistas. Eu sobrevivi essa viagem e estou aqui como prova de que a frase é verdadeira. Mas eu acho que de verdade o puma não ataca ciclista porque ele não vê no ciclista uma refeição. Né? Ele só vai atacar se ele for acuado. Tem até um filme na internet de um acidente numa ponte na Patagônia, que tinha um puma acuado na ponte, né, os carros nas duas extremidades, e o puma ali não sabia o que fazer, e um ciclista resolveu atravessar pedalando. O puma atacou o cara, mordeu, machucou, não matou, mas feriu bem. Mas aí é uma situação bem específica, né? O puma estava acuado com medo e o cara passa a bicicleta do lado dele. E o bichão é um predador, né? Mas assim, eu não tinha, durante essa viagem de 6 meses pela Patagônia sozinho de bicicleta, eu não tinha medo de encontrar o puma. Eu queria encontrar ele, esse era um dos objetivos da viagem. Mas se eu encontrasse, eu ia, como eu encontrei, mas foi muito rápido, mas eu ia ter uma atitude bem respeitosa, bem de segurança, né? Mas você já sabia antes ou você viu depois que, por exemplo, já tinha acontecido do Perito Moreno, ele tinha atacado, né? Tinha sido atacado com um puma. Tem um monte de história de ataque de puma. Essa viagem que gerou o livro e o filme, né, a viagem Transpatagônia, ela foi a 8ª ou 9ª vez que eu viajei para a Patagônia. Eu sempre fui para lá com o objetivo de aventura, com o objetivo de fazer algum trekking, alguma pedalada, etc. Em geral, mapeando coisas para publicar depois nos meus livros. Mas assim, nessas várias idas para a Patagônia, eu ouvi várias histórias de ataque de puma. Teve um guarda-parque que foi morto dentro de um parque no Chile, dentro da cabana. O puma entrou pela janela e matou o cara lá dentro. Teve a história de um pescador que foi atacado na margem do rio. O Perito Moreno, que é um personagem histórico lá, que mapeou a Patagônia Argentina toda, ele estava agachado pegando água na beira de um rio, com um casaco de cor cinza. Então a hipótese é que o puma viu aquilo naquele objeto cinza pequeno e imaginou que fosse um filhote de guanaco e atacou o Perito Moreno. E quando o Perito Moreno se levantou, o puma viu que não era um guanaco, que era um bicho muito maior, e o Perito Moreno estava com uma bússola industrial grandona, que tinha uma corda de couro. Ele saiu girando aquela bússola e deu na cara do puma, e o puma soltou ele. Então isso para mostrar que o puma, ele só ataca um ser humano em situações muito bizarras, assim, né? 3 casos estranhos. Você não teve uma história de vida assim, você viveu em vários países, fala um pouquinho de como você viajou, viveu, tudo que você trabalhou. A minha biografia? Quanto tempo que vai durar essa entrevista? 2 dias a gente tem tempo. Então tá bom, eu vou acelerar. Não, eu nunca gostei de estudar, a escola não é pra mim. Então, porque eu acho que a escola atrapalha o meu processo de aprendizado. A gente tem mais em comum. Muito mais do que cerveja, né? Exatamente. Mas eu tive essa percepção de que a escola me atrapalhava no meu processo de aprendizado. Porque o que eu queria aprender, no ritmo que eu queria aprender, a escola não ensinava. E a escola queria me empurrar goela abaixo um monte de informação enciclopédica, de fórmulas químicas e físicas e equações matemáticas que eu não ia aplicar na vida. Então eu nunca fui bom aluno. Então com 17 anos eu desencanei de estudar, para desespero da minha mãe,
e fiquei meio que vagabundo por 6 meses, até que um primo que tinha um pouquinho de grana conseguiu um intercâmbio para mim nos Estados Unidos, para eu ficar 2 meses lá trabalhando como voluntário. Voluntário não, porque tinha casa e comida, né, garantida, mas era na YMCA, né, ACM. E aí eu fui para ficar 2 meses e fiquei 2 anos, simplesmente não voltei. Aí lá trabalhei como limpador de chaminé, comprei um carro, fui morar numa van, fiquei viajando pelos Estados Unidos, meio hippie, sozinho, blá. Isso com 17 para 19. Quando voltei pro Brasil, eu já era um adulto, né? Apesar de ter 19 anos, já tinha viajado para fora, morado fora. Eu senti o cheiro da liberdade e a ideia de estudar mais não sei quantos anos, depois fazer estágio, não me parecia um horizonte interessante. E aí então eu me comprometi com sempre que possível morar fora. E aí morei 2 anos na Inglaterra, 9 meses em Israel, morei 2 anos na Alemanha, morei uns 6, 7 meses na Itália, fiquei 3 meses na Turquia, 3 meses no Egito, fiquei viajando, mas não consecutivo, eu ia e voltava. Então dos 17 aos 34 eu fiquei nessa pegada de morar no Brasil e morar fora. E essa foi a minha escola, foi aí que eu aprendi a fazer o que eu faço, ser quem eu sou. Não foi um processo muito comum, assim, muito regular, né? E hoje eu sou o quê? Nem sei o que eu sou um vagabundo profissional, né? Um aventureiro, um cara que eu saio para pedalar, faço fotos, depois eu conto a história num livro e vivo disso. Dou umas aulas, né, daquilo que eu aprendi dessas técnicas, mas a preparação para tudo isso foram esses anos todos que eu passei meio como mochileiro, né? Eu vivia com a mochila nas costas. Eu estava no Brasil 2 anos, depois estava 2 anos na Alemanha. E fazendo qualquer coisa. No Brasil eu fui ator de teatro, fui radialista. Na Alemanha eu fui mensageiro de bicicleta. Em Cambridge, na Inglaterra, eu fui catador de batatas. Qualquer coisa, né? Porque não era o trabalho que importava. O que importava era o processo pessoal, interior ali do que eu estava acumulando de conhecimento, né? De experiência. Trabalhou também como coveiro? Fui coveiro em Israel. Qualquer coisa, não tinha importância, né? Eu tinha que ganhar um dinheirinho para comer e se me oferecesse um trabalho que não fosse contra os meus princípios, eu estava lá, resolvia, né? Quantos livros você tem publicado hoje? Eu tenho 18 livros publicados. Tem 2 que já estão esgotados. Então tem 16 em circulação. Os primeiros livros que eu fiz eram mapeamentos de roteiros. Então eu pesquisava roteiros de mountain bike e trekking que já existiam ou que eu inventava e eu criei um método de mapeamento, né? Uma linguagem, um método. E aí coloquei tudo isso em livros e vendo esses livros até hoje. No meio do caminho eu percebi que tinha carência no Brasil de livros com material didático, né? Com informação técnica, de conceitos, de equipamento, de técnicas, né? Naqueles esportes de aventura. E eu produzi então livros sobre isso também, que são manuais. E de 5 anos para cá, eu dei uma guinada no meu trabalho e eu decidi produzir literatura de viagem. Promover, realizar uma expedição para um local de natureza ainda preservada, sozinho, preferencialmente. E aí, a partir dessa experiência e toda a pesquisa que eu faço em paralelo da história, da cultura, da literatura daquele lugar, eu produzo uma obra que conta a história da viagem e a história do lugar que eu visitei. Então é isso que eu estou me dedicando agora e os últimos 2 trabalhos foram nessa linha. O Transpatagônia foi o primeiro, né, que você fez dessa linha, de relato de viagem, e que não é só um relato de viagem, acaba englobando muita coisa. E você fez essa viagem quando você estava com 50 anos, né? Isso, eu completei 50 na viagem. Na viagem. Se você já estava viajando há muito tempo, né? E por que demorou tanto assim para você fazer o primeiro livro de relato de viagem? Essa é uma pergunta bem legal, porque é uma pergunta que eu me fiz por décadas, né? Quando eu comecei a primeira viagem para os Estados Unidos, com 17 anos, eu escrevi um diário dessa viagem. Eu tenho todos os dias escritos, né? A minha intenção era voltar e transformar isso num livro. Mas eu tentei, mas não conseguia, não tinha maturidade para isso, né? Eu não dominava a língua o suficiente. Eu não tinha experiência de vida suficiente para filtrar de tudo aquilo que eu vivi aquilo que seria do interesse de terceiros, né?
e não só do meu interesse pessoal. Então eu acho que eu precisei fazer 50 anos para entender o que estava mais legal daquela minha experiência, né? O que era mais interessante, o que era comum a todo mundo, e não exclusivamente a mim. Então, eu demorei para escrever porque eu demorei para amadurecer. Acho que essa é a conclusão que eu cheguei. Da viagem mesmo da Patagônia, você, no meio da viagem, você decide que você não quer mais continuar morando em São Paulo, e quando você volta, você se muda pra cá, né? Pra esse lugar, direto pra cá que você veio? Foi direto pra cá. Esse lugar incrível aqui. Meia boca. Na verdade, minha pergunta é assim, o que sobra de uma viagem, né? O que ela transforma em você? Eu acho que para responder isso eu tenho que me perguntar por que viajar, né? Por que eu faço essas viagens? Eu acho que mesmo lá com 17 anos, antes disso, quando eu percebi com, 11 anos que eu não gostava de estudar, eu estava num diálogo comigo mesmo. Eu não estava simplesmente fazendo as coisas que mandavam que eu fizesse. Eu estava perguntando, mas o que eu quero fazer? O que eu gosto de fazer? Ou seja, eu estava perguntando, quem sou eu? Era um processo de autoconhecimento. Nessa caminhada de autoconhecimento, lá com 17 anos, eu percebi que a viagem era um mecanismo muito intenso de autoconhecimento. Ali as coisas aconteciam de forma que eu percebia mais rápido, né? E também eu estava mais atento, porque eu estava num ambiente estranho. Então os sentidos ficam mais aguçados. Quando eu percebi isso, eu entendi que o meu caminho era esse, que eu, através das viagens, eu acelerava esse processo de autoconhecimento. E nesse caminho, quando eu comecei a fazer viagens de contato com a natureza, eu percebi que isso era mais intensificado ainda. Então, Transpatagônia, Highlands, são viagens e tantas outras menores que eu fiz, que não estão em livros, mas são processos de pesquisa interior, onde eu estou tentando me conhecer melhor. Só que isso não tem começo, meio e fim circunspecto, né? Não é assim, eu fiz uma viagem, me conheci, pronto, estou iluminado, né? Fiz Santiago de Compostela, voltei um santo. Não existe isso. O cara pode ir 100 vezes para Santiago de Compostela ou qualquer outra viagem. A pessoa que foi numa viagem não é a mesma que foi na outra, porque a gente está em constante transformação. Então, Transpatagônia, o objetivo era me conhecer naquele lugar, naquela idade, naquele momento da minha vida. Highlands também. Era outro momento de vida, eu tinha outra idade, era outra pessoa, em outro lugar. Então não tem fim isso, eu posso fazer 100 viagens, 100 livros, eu vou estar sempre perguntando as mesmas coisas. Quem sou eu? Quem sou eu? E não tem resposta, porque a hora que você responde aqui, amanhã já mudou. Já mudou. Então a brincadeira é essa. Então, de certa forma, o que sobra é sempre um conhecimento de si mesmo que acaba sempre desatualizado. Que acaba sempre desatualizado, mas não é em vão, porque a partir do momento que você se conhece um pouco melhor, você automaticamente passa a sofrer menos. Eu identifico o sofrimento, angústia, depressão, infelicidade, raiva, todos esses sentimentos negativos eu identifico como uma ausência de autoconhecimento. Eu acho que a hora que a gente se conhece melhor, a gente lida melhor com os problemas que a vida apresenta e não reage simplesmente de forma negativa. Então essas viagens ensinam muito isso. Ensinam a encontrar o conforto no desconforto. Um dia frio, de chuva, os pés molhados, não dá para parar para comer, porque não tem onde parar para comer, como foi nas Highlands. Eu conseguia, mesmo nessa situação, passar 10 horas com um sorriso no rosto. Ou lutando para que o sorriso viesse para o rosto, mas consciente. Então, encontrar o conforto no desconforto. E olha, quem não consegue encarar com tranquilidade o desconforto de um banho gelado, uma cama dura, uma falta de comida, um pouquinho de dor, não vai conseguir encarar com tranquilidade os verdadeiros sofrimentos da vida, que é velhice, morte, doença, né? Então, quem não lida com os pequenos sofrimentos, não vai lidar com os grandes. Então, eu acho que uma coisa que a gente pode fazer agora é lidar com a nossa hidratação, bebe um pouco. Você não está se hidratando. Não precisa. Eu tô quase acabando. Não precisa insistir. Uma das coisas que eu gostei bastante do livro, quando você ficou,
Lá com machuca, você comeu carne de cavalo. Recém-morto, né? Aquilo, você viu o cavalo ali. Nossa, isso chama muito atenção. Mas o que eu achei legal foi como você falou de não interferir na cultura e do jeito de vida que era o do lugar. Como que foi ali ficar... Fala um pouco sobre isso. Então, para quem não leu o livro, assim... Leia. Leia. Compra e leia. Mas para quem não leu o livro, foi o seguinte, eu fui para um lugar difícil de acesso, eu tive que contratar um pescador para me levar horas num barquinho pequenininho, cruzando o canal Beagle. Eu cheguei numa praia onde morava um casal, que era o Machuca, que era um gaúcho, né, um cowboy chileno, e uma mulher, uma belga, que era a esposa dele, companheira dele já há anos, a Anemi. E a intenção era chegar lá e fazer um trekking, sair dessa praia deserta e caminhar em direção à civilização. Era uma caminhada de uma semana, o Machuca ia me ajudar transportando a bicicleta no lombo de cavalo, porque no começo da travessia não dava nem para andar, era por cima de geleira, e atravessando rios, etc. Bom, choveu muito e os rios cresceram e eu fiquei preso nessa praia, eu não pude seguir adiante. E eu fiquei 10 dias convivendo com esse gaúcho, esse cowboy Machuca, e a esposa dele. E não era essa a intenção. Então no começo eu estava um pouco impaciente, eu queria logo resolver e sair dali. Mas não resolvia, e eu fui aprofundando o contato com esse cara. E esse cara era um bronco. É um cara de faca na bota mesmo. Ele matava cavalos e vacas que estavam livres, selvagens ali na região. Arrancava o couro, daquele couro ele fazia roupa para ele tirava a crina do cavalo, trançava e fazia a corda, fazia cuia de chimarrão com o casco, assim, ele era sobrevivente, ele sabia, e ele matava cavalo e comia, e dava para os cachorros, ele tratava os cachorros com pá na mão, sabe, o cachorro não olhava feio para ele dava uma pá na cabeça do cachorro. Coisas que eram muito agressivas para mim, né? A gente trata cachorro que nem gente, pet, né? Não é cachorro, é pet. E esse Machuca era muito diferente de mim. Então a minha primeira reação, na frente de um cara tão bronco, foi uma reação de crítica, uma reação de antagonismo, de falar, porra, mas esse cara não pode ser assim, né? E no primeiro instante que eu questionei a minha própria reação, eu falei, cara, mas ele tá na terra dele. Se ele não for bronco aqui, ele morre de fome. Ele não tem supermercado perto, ele tem que caçar para comer, tem que pescar para comer. Se o cachorro fica doente, ele vai dar um tiro na cabeça do cachorro, ele não vai levar no veterinário. O cachorro perdeu a função. Então eu fiz todo um exercício de aceitação, que eu acho que é o mais legal de toda a viagem, né? De você aceitar as diferenças, né? E quem sabe até assimilar um pouco. Então eu acabei comendo carne de cavalo. Se ele matasse um cachorro e comesse, eu ia comer também, sem estresse, né? Eu não quero ficar igual a ele, mas ali com ele eu aproveitei a oportunidade, né? De sentir na pele o que é ser bronco, né? E fez sentido, ali fez sentido. Teve um evento muito legal também, falando sobre um jantar que você teve em Torres del Paine, um jantar romântico. Como é que foi esse jantar romântico aí? Porque você fez a viagem sozinho. Que história é essa que você fez um jantar romântico? Não, foi assim, uns 4, 5 anos antes, eu tinha estado naquela cidade, em Puerto Natales, com a Adriana, com a minha esposa. E a gente adorou um restaurante que tinha lá, não sei se tem aí, chamado Afrigônia, que era uma mistura de África e Patagônia. O dono do restaurante, o chefe, era do Quênia, e a mulher era chilena. Então, e eles faziam uma culinária meio misturada. Muito legal o restaurante. E a gente sempre falava, eu e a Adriana, de voltar para Patagônia, para Puerto Natales, para comer no Afrigônia. E a gente voltou muitas vezes para Patagônia, mas nunca coincidiu de voltar para aquele canto da Patagônia. A Patagônia é muito grande. Quando eu cheguei sozinho em Torres del Paine, na hora me veio aquela saudade de falar, puxa, mas a Adriana não está aqui, a gente queria, né, comer juntos nesse restaurante. E aí me veio uma ideia, eu falei, eu vou convidar ela para jantar. Aí eu fui no restaurante
e conversei com o maître lá, falei, olha, eu quero reservar uma mesa para 2, mas eu venho sozinho. Eu vou trazer meu computador, eu vou no Wi-Fi convidar a minha esposa para jantar. E ele, como assim? Aí eu repeti a história, ele, entendi. Bom, reservei a mesa. Horas depois, isso foi durante o dia, horas depois eu fui à noitezinha, né, pro jantar, e eu cheguei lá e tinha um clima estranho, assim. Uma garçonete abre a porta, me vê com o computador. Você chegou! Aí ela vira pro outro garçom, ele chegou! Eu, como assim ele chegou, né? Aí uma cabeça aparece pra fora da janela da cozinha, era o chefe. Ele chegou! Bom, o restaurante inteiro tava esperando eu chegar, porque o maître contou pra todo mundo que eu ia fazer um jantar romântico com a minha esposa, virtual, no restaurante. Bom, aí eles me arrumaram a melhor mesa, me trouxeram drinks de cortesia, mais 2, não dois, um pra mim e um pra tela do computador. Aí eu liguei lá, o computador da Adriana apareceu, aí o chefe veio da cozinha pra nos receber e falou primeiro com ela e depois comigo. Perguntou pra ela o que ela queria comer. Aí eu falei, essa brincadeira tá indo longe demais, né? Esse cara tá pirando aqui. Mas aí foi um barato, porque eu fiz o jantar, né, com ela e o restaurante inteiro, até os outros clientes participaram. Gente levantava a taça para mim, me brindava. Eu sei o que tá rolando. Então foi um jantar romântico virtual, num restaurante bem legal da Patagônia. Tá show de bola. E... Ganhei muitos pontos com a patroa, viu? Imagino. Se você gostou desse bate-papo, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilhe bastante. E se puder ajudar a gente a continuar produzindo esse tipo de conteúdo, entre no Apoia-se e pague uma cerveja pra gente. Valeu e até o próximo!